Olá, amigos, a paz do Senhor a todos. Quem vos fala é Marconi do Ministério Casa de Deus. Anteriormente no nosso canal, divulgamos um áudio referente dos atributos de Deus em Jesus Cristo. No devido áudio, só falamos de algumas citações, sem mencionar os versículos. Como é Deus que está à frente do nosso trabalho, o Espírito Santo nos revela outro mistério que estaremos compartilhando nesse áudio. Desde já, se você gostou, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a levar o Evangelho puro do Reino de Deus. Para você que está ouvindo esse áudio pela primeira vez, estamos em uma linha de estudo sistemática dos atributos de Deus. O nosso objetivo é que a Igreja de Cristo tenha argumentos para refutar as heresias de forma teológica e bíblica. O primeiro atributo de Deus na pessoa de Jesus é o atributo da onisciência. Esse é um atributo bíblico, ele não é comunicável. Deus não passou para a sua criação, só Deus pode manifestar esse atributo. Esse atributo ele é relatado muito no livro dos Salmos, no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Jeremias, e Jesus manifestou esse atributo em vários momentos da Bíblia. Jesus manifestou esses atributos quando ele profetizava que ia ser crucificado, que ele ia ressuscitar, ele manifestou. Então, há muitas passagens que nós poderíamos estar estudando, mas eu escolhi essa passagem, que ela é muito conhecida do meio cristão, da Igreja de Cristo, que é aquela passagem onde Pedro nega Jesus, que ela está em Mateus 26:35, Marcos 14:30, Lucas 22:34, João 13:38. Essa passagem, Jesus manifesta de forma muito clara, meus amigos e minhas amigas, o atributo da onisciência. Ele olha para Pedro, quando ele estava no momento da Santa Ceia, já nos últimos minutos para ser preso e crucificado, e ele fala assim, que o Filho do Homem será preso e as ovelhas ficarão dispersas. Essa passagem que ele fala é uma profecia. E Pedro olha para ele e diz: Senhor, eu não. Se for preciso, morrerei por ti. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: em verdade vos digo, antes que o galo cante 2 ou 3 vezes, tu me negarás. É uma passagem muito conhecida. Essa passagem marcou muito a vida de Pedro. Marcou muito a Pedro. Mas há outros atributos de Deus na pessoa de Jesus. Outro atributo que Jesus manifestou muito ativamente é o atributo da provisão. Meus amigos e minhas amigas, Deus é que sustenta a sua criação. É Deus que dá alimento para os peixes, é Deus que dá alimento para os animais, é Deus que sustenta a sua criação. E Jesus revelou isso em Mateus 6:26, quando ele fala que é Deus que sustenta ela. Essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes é para mostrar às pessoas daquela época, para mostrar a nós crentes que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, que é Ele que sustenta a sua criação. Ela foi colocada ali de forma proposital. E essa passagem está ali em Mateus 14, do 13 ao 21, Marcos do 6, do 30 ao 44 e João do 6, do 1 ao 13. Das multiplicações de pão e peixe. Mas aqui eu vou abrir um parênteses sobre essa passagem. Deus é o Criador da igreja, da instituição cristã e da igreja móvel. O que seria a igreja móvel? A igreja móvel é todas as pessoas que aceitaram Jesus, que são batizadas no Espírito Santo, elas são a igreja de Cristo. O poder de Deus está dentro dela e sobre a vida dessas pessoas, indiferente de denominações, de pragas. Deus está sobre essa vida. E Deus, pela sua soberania, ele determina que a igreja manifeste esse atributo de Deus, que ele é comunicável, o da provisão, para realizar a provisão aos pobres, aos necessitados, às pessoas desprezadas da sociedade e do governo mundano corrupto. Deus determina isso à sua igreja. E como é que a igreja vai cumprir esse mandamento bíblico? Ajudando aos necessitados, com serviço humanitário, com alimentação, com roupa,
tudo aquilo que a igreja puder fazer para minimizar o sofrimento dessas pessoas que são abandonadas e oprimidas pelo diabo. Óbvio que o trabalho da igreja principal é a pregação do evangelho e a salvação de vidas. Mas o dom da provisão, a igreja também precisa manifestar. Porque quando a igreja manifesta esse dom, ela diz ao mundo que Deus é o provedor da criação. Até porque quem é o dono da igreja é Jesus. Quem criou a igreja é Jesus. Tudo que a igreja faz tem que ser mandado por Deus, por Jesus. Então, quando a igreja ajuda uma pessoa pobre, um necessitado, uma pessoa passando fome, independente que ela queira ou não aceitar Jesus, é Jesus que está fazendo através da sua igreja, que é a embaixadora do evangelho para o mundo. Mas como você é uma pessoa estudada, uma pessoa que deve acompanhar os acontecimentos do mundo cristão, com certeza você já ouviu e viu igrejas que se negam a ajudar os pobres, igrejas que recebem o dinheiro do dízimo, não faz aquilo que a igreja, que Jesus manda, prefere construir templos luxuosos e não ajuda. Igrejas grandes, igrejas pequenas. Mas Deus tem um recado para todas essas igrejas que negam-se a ajudar os pobres. A gente vai ver esse recado em Mateus 25. Deixa eu ver aqui, Mateus 25. A passagem de Mateus 25, ali é o grande julgamento, onde Deus vai pegar uma parte dos crentes, olha que aquele julgamento só é para cristão, e pôr de um lado, do lado direito, e uma parte dos crentes, Deus, que é Jesus, colocará no lado esquerdo. As pessoas que estão no lado direito são as pessoas que manifestaram o atributo da provisão. Se você ler o texto, você vai ver que Jesus fala claramente para essas pessoas que ele diz: eu tive fome, desse comida, eu tive sede, me desse água, estava nu, me desse roupa, estava preso, visitasse, estava enfermo, me ajudasse. Então, essas pessoas que manifestaram o atributo de provisão, elas ficarão no lado direito. As pessoas que não manifestaram o atributo de provisão ficarão no lado esquerdo. Aí são N motivos que elas não manifestaram. Pode ser pelo egoísmo, pode ser pela falta do amor, pode ser pela ganância, pelo roubo. Não importa a quantidade que você faça. Uns poderão fazer muitos e outros poderão fazer pouco, mas desde que manifeste o atributo da provisão. E essas pessoas do lado esquerdo serão condenadas. Elas não terão a salvação e serão lançadas a um lago de fogo e enxofre. Lembrando que esse julgamento é só para cristão, porque há pessoas que dão alimento, que ajudam os animais, que são pessoas, na concepção delas, justas e corretas. Mas Jesus tem um recado para essas pessoas que acham, pelo fato de dar comida, de ajudar as pessoas, elas têm crédito com Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em João 3,36, Jesus Cristo tem um recado para essas pessoas que acham que pelo fato de dar comida e ajudar, elas são justas aos olhos de Deus. Diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que toda a vida se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Todos aqueles que não aceitaram Jesus, conforme a Bíblia nos manda, a ira de Deus permanece sobre ele. Todos aqueles que aceitaram Jesus, a ira de Deus foi cancelada através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas a gente dando continuidade à nossa sequência de ensino, há outros atributos que Jesus manifestou no seu ministério. O domínio sobre a natureza. Em Mateus 8, 23 a 27, Marcos 4, do 35 a 41, Lucas 8, do 22 ao 25. Só quem domina a natureza é Deus. Obviamente o texto fala que Jesus dormia para mostrar que ele era homem, para mostrar que ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Ele era homem e era Deus ao mesmo tempo, que em outro vídeo nós poderemos explicar. E Deus dá ordem aos ventos
e o vento para. Só Deus, meu irmão. Só Deus que dá ordem ao mar, só Deus que dá ordem aos ventos. Deus domina a natureza. Em outra passagem, falamos da soberania. E o que é soberania? É mandar em tudo, mandar em todos e não receber ordem de ninguém. Em Mateus 12, de 1 a 8, Marcos 2, do 23 ao 28, Lucas 6, do 1 ao 5, fala sobre a soberania. Muitos entendem errado. Por quê? Quando Jesus está naquela passagem, colhendo milho, muitos entendem que Jesus está anulando o dia de sábado, que não é o meu motivo aqui. Mas, entenda, meu amigo, Jesus é soberano, Jesus é Senhor, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, manda em todo mundo e não recebe ordem de ninguém. Ali é uma demonstração da soberania de Deus. Mas, infelizmente, muitos entendem de forma equivocada. Outro atributo do qual Jesus manifestou, que é um dos atributos eu creio que é o atributo mais importante, decisivo na vida do cristão, é o redentivo. Só Deus poderia fazer a redenção da sua criação. Só Deus poderia morrer na cruz do Calvário pela sua criação. Então, quando Jesus morre para fazer a redenção da criação, ali ele manifesta mais um atributo bíblico, que é o da redenção. É mais ou menos uma simbologia da Páscoa. É mais ou menos assim, uma simbologia. O cordeiro pascual é sacrificado e o sangue do cordeiro purifica todo pecado. É mais ou menos uma simbologia assim. Esse é o atributo da redenção, no qual Jesus manifestou. E há outros atributos na Bíblia, do qual Jesus manifestou, do qual Jesus falou. Jesus falou que era semelhante a Deus. Jesus falou que tudo que Deus fazia, Ele podia fazer. Jesus falou que era juiz. Mas há muitos atributos do qual. Qual é o motivo desse áudio que nós estamos divulgando no nosso canal? Para que todos possam saber, para que a igreja tenha conhecimento desse fato e possa se defender diante das armadilhas sórdidas do inimigo, diante de toda engano e embaraço de heresias. Que Deus possa nos abençoar a todos, em nome de Jesus, amém.